Vamos embora lá, Deuteronômio, capítulo de número 11. Podemos ler? Diz assim, olha. Também o Senhor de diante de vós lançará fora todas estas nações, e possuireis nações maiores e mais poderosas do que vós. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será o vosso termo. Ninguém, ou nada, subsistirá diante de vós. O Senhor vosso Deus porá sobre toda a terra para pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. Digam graças a Deus. Essas mesmas palavras, você já leu ela em outro local da Bíblia? Não? Tem certeza? Vamos aqui para você ver, olha, Josué capítulo 1. Vamos ver se você já leu. Depois eu vou... É porque pastor, enquanto não conta uma história, ele não prega. Vamos lá, Josué 1. Josué capítulo de número 1. Versículo 2 diz assim: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. As mesmas palavras Deus repetiu e acrescentou pessoalmente, porque ele estava evangelizando Josué, ou melhor, instruindo ele, Na realidade, veja bem, quando Moisés morreu, Deus já havia prometido para Moisés que aonde Israel chegasse, aonde eles conseguissem um passo a mais, ou um palmo, um pé, ou qualquer coisa, qualquer avanço deles, se eles avançassem, aonde eles chegassem, Deus entregaria nas mãos deles. Essas terras, não havia nenhum lugar delas que não fosse ocupado. As montanhas, as planícies, os vales, os rios, todo lugar dela era ocupada, tinha 7 nações que tomavam conta daquele espaço. Daquela terra. Apesar dela ser pequena, e não eram qualquer nações, eram povo perigoso, era um povo mau, era um povo idólatra, era um povo sem afeição, sem amor natural, e que de uma forma diabólica eles eram aguçados e tomavam conta daquele local, e eles iriam oferecer a Josué resistência. Deus não estava falando assim, quando você chegar lá e sai correndo. Não, Deus está dizendo, eles vão resistir vocês. Eles vão lutar contra vocês. Não fica pensando que vocês vão chegar lá e eles vão sair correndo, não.
embora o que Deus iria colocar neles? Uma coisa, que é a mesma que ele põe no diabo, diante de mim, diante de você: terror. O que apavora o inimigo é o terror. O terror de quê? Porque você veja bem, se eles iriam oferecer resistência para Josué, mas Josué não estava retrocedendo, o povo de Israel não retrocederia, eles continuariam avançando, eles iriam acuar o inimigo. E o que iria acontecer? O inimigo iria apavorar, iria fracassar, seria destruído. Quando você vê, por exemplo, que o povo de Israel começou a chegar próximo a Jericó, o que aconteceu com a cidade de Jericó? Eles se fecharam todos. Fechou os portões, os muros eram altos, não havia possibilidade, Israel não tinha míssil, Israel não tinha tanque de guerra, não, eles não tinham uma granada, eles não tinham nada para explodir aqueles muros. Eles tinham algo muito mais eficiente, que era o quê? A fé. A fé, ela faz com que você, ou eu, ou qualquer pessoa, que avance contra as adversidades, supere elas. Qualquer adversidade, qualquer problema, irmão, seja o câncer. Você vê, por exemplo, a irmã contou ali, sobre a suspeita da médica que ela tivesse com o vírus HIV. O que bateu nela? Pavor, medo. Isso é natural que o ser humano, quando existe uma ameaça, a nossa alma tem essa tendência. Às vezes até sofremos antecipadamente por uma coisa que nem existe. Agora, você já pensou que aqueles, por exemplo, que bate a suspeita, que bate o pavor na pessoa, e quando vai lá e bate positivo, como é que a pessoa fica? Tem gente que se entrega. Tem gente que não consegue nem com o medicamento e tomar o remédio corretamente, a pessoa viver, a pessoa parte de uma hora para outra. Eu conheci pessoas, por exemplo, conheci um camarada lá no Rio de Janeiro, ele pesava 92 quilos. Quando ele soube que ele estava com o vírus da AIDS, foi menos de 4 meses, foi 4 ou foi 6 meses, não me recordo bem. Ele morreu só os ossos, com 47 quilos, irmão. Acabou o camarada. E isso porque ele tinha sido curado de um câncer na garganta, ele ficou curado, analisado por equipe médica lá do hospital da Ilha do Fundão, mas quando ele soube que ele estava com AIDS, ele entrou num desespero, entrou numa situação tão grande que a vida para ele parece que acabou, jogou a toalha. O que você tem que imaginar é mais ou menos assim. O inimigo, Deus está mostrando, Josué, vai haver resistência. Ele mostrou para Moisés, vai haver resistência. E eles não vão querer entregar, não, eles não vão querer sair, não. Mas cada passo que vocês adentrar a terra, eu estou dando para vocês. A maneira deles tomarem posse daquela bênção era enfrentar os adversários que tomavam conta daquilo que era deles. Deus te deu o corpo, te deu seu olho, te deu sua mão, te deu o rim, te deu seu estômago, ele te deu seu coração. Mas o diabo, às vezes, tomou, está com ele segurando, colocando uma doença, colocando uma enfermidade. Deus te deu um filho, mas o demônio está levando o seu filho para os vícios. Deus te deu um marido, uma esposa, mas o demônio está levando aquela pessoa para o adultério. Mas o que eu faço? Eu não posso fazer nada. Pode. O que eu tenho que fazer? Resistir, porque o medo que bate em você
É o medo que está no seu inimigo. O terror é colocado nele quando você o enfrenta. Mas quando você não resiste a ele, o medo dele é que passa para o seu coração e te deixa apavorado. É por isso que muitos cristãos estão sem dormir, sem comer, sem vontade de viver. Muitos deixam a vida para eles, porque o medo do adversário, que está lá naqueles demônios que estão nos atacando, ele vem tudo para o nosso coração. Não era para estar no coração do povo de Israel o pavor. Não é para estar no coração do crente o pavor. Há adversidades, nós vamos enfrentar. Como Deus disse para Israel que eles teriam resistência, mas que onde eles pisassem, Ele daria para eles, eles iriam conquistar nações fortes, nações poderosas, eles iriam derrotá-las, eles iriam vencê-las. Da mesma forma, o Senhor Jesus também não amenizou para nós não, meu irmão. Ele disse, olha, no mundo vocês terão aflições, vocês vão ter sofrimento, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Da mesma forma que eu venci, vocês vão vencer. Mas como é que vocês vão vencer? Vocês vão vencer com ânimo disposto, com coragem. Não é vocês que têm que recuar diante das batalhas, diante das lutas. Quem tem que recuar é o inimigo. E por que o inimigo vai recuar? Porque a vocês eu coloquei uma fé, no inimigo eu coloquei o pavor. Eles estarão apavorados. Por isso que quando Israel chegou e atravessou o rio Jordão em direção a Jericó, Jericó todinha se fechou. Fechou os portões, fechou tudo, ninguém saía, ninguém entrava, porque eles estavam aterrorizados, eles estavam com medo. O pavor caiu sobre eles. Da mesma forma, irmão, Deus faz com o demônio quando nós o enfrentamos. Ele pode ser forte, ele pode ser grande, ele pode estar tomando conta de uma área da sua vida, mas quando você resolver enfrentá-lo, quando você resolver lutar contra ele, ele vai bater em retirada dos seus caminhos. Por quê? Porque Deus vai colocar o terror nele, ele vai ter medo de você. Ele não vai ter coragem de te enfrentar. Por quê? Porque Deus, quando nós estamos crendo na sua palavra, Ele estará conosco. E Ele estando conosco, os demônios nunca foram, nunca serão páreo para Deus. Se Deus estiver com você, o demônio, quando olhar para você, enfrentando, resistindo a Ele, é como se ele estivesse vendo o próprio Deus. O próprio Deus ali diante dele. Quando os demônios viam, quando o Senhor Jesus vinha, você pode ver na Bíblia, está cheio de relatos disso daí, nos evangelhos de Mateus, Lucas, Marcos, todos eles falam da mesma coisa, no mínimo em alguns episódios. Quando os demônios viam Jesus, alguns já até caíam diante dele, como aquele, por exemplo, de Marcos 9, que o pai levou o menino para os discípulos expulsar e eles não conseguiram. Quando Jesus chamou o pai, trouxe o menino lá perturbado, o demônio já caiu no chão, rangendo os dentes, espumando e fazendo aquela coisa espalhafatosa para chamar a atenção. Muitas vezes, é até para você poder ficar com medo. Eu me lembro, por exemplo, que em 1992, a minha filha, a primeira da minha linhagem, ela, acho que uns 4, acho que ela tinha um pouquinho, tinha um ano mais ou menos, era isso, dona Mônica? Quando ela deu a primeira crise, nós levamos ela para o médico, aquele médico de família, levamos ela e quando eu entreguei ela nos braços do médico, que eu olhei para ela, ela é branquinha e ela estava quase da cor dessa caixa de som, porque ela não conseguia respirar e para mim ela estava morta. Quando eu entreguei ela para o médico e eu olhei, olhei no rosto dele e vi aquele ar de preocupação, eu não aguentei, eu desmaiei.
Aí eu só me lembro que ele falou assim: Mônica, pega esse travesseiro e põe debaixo da cabeça dele, depois eu volto aí com ele, que o problema dele não é tão sério. E eu apaguei mesmo, de pavor, medo. Minha primeira filha. Eu não tinha Jesus, eu não tinha fé, eu não tinha nada. Eu vivia pelo que via. E aí, quando ele foi lá, reanimou ela, ele voltou lá comigo, e aí eu voltei. Quando eu voltei, já fui perguntando, cadê ela? Ele falou, está aqui, eu quero ver. E eu fui lá, ela já estava respirando, normal. E ali, ele virou para mim, para minha mulher, e disse assim, olha, de hoje em diante, eu vou passar um medicamento para vocês. Vocês nunca mais vão deixar de dar esse medicamento para ela. Vão fazer os exames só para a gente poder comprovar. Fizemos, e ele falou, é isso mesmo. Ela nunca mais vai poder, o resto da vida dela vai ser tomar esse medicamento. Porque todas as vezes que dava essas crises, eram crises que tampavam a respiração dela, e ela não conseguia respirar, e ali você tinha que, às vezes, colocar no balão de oxigênio, para que ela pudesse respirar novamente. Tudo bem. Ficamos assim. Passamos, isso foi em 89, em 90, 91, 92, eu comecei a ir para a igreja. Quando eu me converti de verdade, que foi em agosto de 92, a gente ainda fazia tudo, o remédio estava sempre lá no armário, direitinho e tal, legal. E quando foi um dia, 1h da manhã, a minha esposa me acordou e disse assim, você jogou o remédio da Luana fora? Eu falei, não. Ah, mas tinha um vidro novinho dentro do armário. Não sei como é que aquilo desapareceu. Sei que desapareceu. Isso era 1h da manhã. E ela disse, precisamos levar ela no hospital. Ela não está legal. Eu levantei, olhei para minha mulher, olhei para ela lá, dormindo, já com dificuldade na respiração. Eu olhei para ela, olhei assim para o armário, tinha um azeite que o pastor tinha dado lá na igreja, e o pastor disse assim, só use esse azeite em uma emergência, esse azeite é como um remédio. Quando eu vi o azeite, lembrei das palavras do pastor, eu olhei para ela e disse assim, hoje nem eu, nem ela, nem você, nós vamos sair daqui de casa. Hoje, quem vai sair daqui de casa é esse demônio que coloca este mal nela. Fui lá, peguei o azeite, fiz a unção, orei. Deus, o Senhor diz que se ungir com óleo, impor as mãos, o Senhor cura o enfermo. Eu não sou pastor não, Jesus, mas eu sou crente. Eu creio nessa palavra. Fiz a oração, expulsei aquele mal e voltei para minha mulher e disse assim, eu vou deitar e vou dormir. Deite também e dorme. A minha mulher olhou para mim e disse assim, você é doido? Olha como é que ela está. Eu falei, minha filha, ela está curada. Ela não tem mais nada. Nós fizemos o que Deus mandou fazer. Eu creio nisso, creia, vai dormir. Aí ela não quis deitar não, mas ela sentou lá na cama, escorou na parede, e ela ficou lá. E a minha filha ficou curada na hora? Eu acordei várias vezes com ela. E o diabo dizia, vai morrer. Vai piorar. Agora você vai ver. Quem vai morrer é você, seu besta. Você que vai sumir daí. Minha filha já está curada pelas feridas de Jesus. Quer dizer, você fica resistindo ao inimigo. Tem gente que às vezes ora e depois ela vai e afrouxa a corda de novo. Ela vai e para. Ah, mas pastor, é que eu orei e não melhorou não. E quem te disse que você vai orar, ele vai sair correndo como um tiro? Vai enfrentar, meu filho. Vai se opor a você. Vai te resistir. O povo que, quando Israel entrou,
Meu irmão, lançaram mão da espada, lançaram mão de tudo que eles tinham e vinham para combater Israel, para Israel não avançar, para Israel não tomar posse daquela terra que Deus havia dado. É a mesma coisa. Você acha que o diabo vai sair correndo de nós só porque nós aceitamos Jesus, nós passamos pelas águas, nós temos uma carteirinha de membro da igreja, nós somos dizimistas? Não, meu irmão, ele vai sair se você resistir a ele. O pavor que está em você é que tem que passar para ele. Você tem que estar na sua fé em Cristo. Isto eu falo contigo para qualquer área da sua vida. Não é só para a questão de doenças e enfermidades, não. É para qualquer área, seja ela financeira, seja ela familiar, você tem que estar firmada. Mas não, mas eu estou com medo que aconteça uma desgraça. Vai acontecer uma desgraça, mas é para o lado do inferno, não para o lado da sua vida. O que você não pode é recuar, é se entregar. O que eu fiz? Eu não vou ficar aqui velando o demônio, fazendo obra, vendo a obra do demônio, não. A obra de Deus já está feita. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que resistir somente. Resultado, 6 horas da manhã eu acordei. Olhei para o berço, minha filha estava dormindo como um anjinho. Levantamos. Minha mulher estava sentada ainda na cama, ela dormiu sentada, mas ela dormiu. Acho que ela cansou, ela dormiu. E desde aquele dia, nós passamos e aprendemos o que é fé. Desde aquele dia, nós aprendemos o que é você colocar os pés no terreno do inimigo. Que é você ir até ele e você não recuar para tomar o que é seu. Porque Deus dá quando você põe os seus pés e você não recua. Você enfrenta. Você vai contra aquilo. Está hoje a minha filha, isso deve ter mais ou menos o que ela estava com uns 3 anos naquele tempo, era 3 anos, né? 92, 89, exatamente, 3 anos. Quantos anos ela está hoje? 27 anos, já é mãe, né? E ela nunca mais, então tem 24 anos que ela nunca mais teve uma crise e nunca mais ela tomou o remedinho que o doutor tinha condenado ela para o resto do ano. O doutor não, o diabo condenou ela para o resto da vida. Nunca mais. Acabou. Nunca mais ela teve aquilo. Por quê? Porque nós resistimos o inimigo. Ele era forte? Era. Como eu estou mostrando para você, a primeira vez que deu isso, que eu levei no médico, eu fiquei apavorado, fiquei doido. Eu desmaiei, porque eu falei, minha filha morreu, está morta. Toda vez que ela dava qualquer chiadinho, eu já corria, se não tinha remédio em casa, corria na farmácia, já compro o remédio e põe aqui, põe ali, cuida daqui. Levantava de noite para olhar, para ver como é que ela estava, se ela estava bem, se ela não estava. E quando passava mal, quando cresceu um pouquinho mais, a gente deixava lá no nosso quarto, não ia deixar em outro lugar, põe lá no quarto, que é para ficar perto da gente, vai que passa mal durante a noite. Mas quando eu conheci Jesus, irmão, conheci a palavra de Deus e vi que Deus passou o comando para nós e que o mal pode ser forte, pode ser poderoso, pode ser grande, pode ser terrível, mas nós temos a capacidade de vencê-lo. Quando eu descobri isso, que resistir à adversidade e ela vai bater em retirada da nossa vida, eu não perdi mais batalha. Tem enfrentado bastante, mas nunca mais a gente perdeu. Por quê? Porque como Deus foi com Moisés, Ele foi com Josué, e como Ele foi com Josué, Ele vem comigo, Ele vem contigo, se você estiver enfrentando o seu inimigo sem medo dele. Ele pode vir contra você, seja lá com o que for. Qual é a ferramenta que ele está apavorando seu coração? Ei, diabo, tem alguma coisa errada aqui. Qual é? Esse pavor não é meu, não, esse pavor é seu. Porque o que ele faz conosco é para nos deixar apavorado. Agora eu quero ver o que você vai fazer. Você quer ver? Preste só atenção. Eu me lembro, por exemplo, que teve um dia, eu estava no Rio de Janeiro, chegou uma senhora,
E ela me disse assim: pastor, eu preciso da sua ajuda, eu estou com um problema muito sério. Às vezes, pastor, eu manifesto na rua, e eu nem vejo. É uma coisa tão horrível. E ela foi me contar, e eu fui orar pela mulher. Quando eu orei, o demônio manifestou nela. E quando o demônio manifestou nela, quando você falava com a mulher, era o demônio. Quando você falava com o demônio, era a mulher. Aí ficou aquela coisa assim, aquela brincadeira parecendo gato e rato, né? O Tom e o Jerry. Aí, demônio, em nome de Jesus. Ai, pastor, pelo amor de Deus, pastor, me ajuda. Irmã, e fecha os olhos. E eu, E eu olhei, e aí teve uma hora que esse demônio manifestou. Essa mulher caiu assim pelo chão, e o demônio virou para mim, olhou. Isso já estava com 3 horas de trabalho. O demônio olhou para mim e disse assim: está sendo provado, né? Você nunca pegou um desses. Falei, é verdade. Nunca tinha pego um daquele mesmo, não, irmão. Mas não vou ser reprovado, não, demônio. Você vai ter que sair dela. Hoje, você vai ter que largar ela. Por quê? Porque eu não vou largar você. Eu vou atrás de você igual Davi ia atrás dos inimigos. Não voltava sem tê-los destruído. Ele falou, mas você já tentou e não conseguiu até agora e nem vai conseguir, porque ela está guardada, ela está nas mãos não sei do que, nas mãos não sei do que ela mais. Tá bom. Quando eu ia falar com a irmã, só já entregou tua vida, aí o demônio manifestava. Aí quando eu expulsava o demônio, ia falar com ela, o demônio voltava. Aí era aquela coisa terrível. Eu parei e falei, Jesus, vim para frente do altar, bem assim, como se fosse na posição do altar lá. Escorei no altar, deixei o demônio lá no chão, lá. Jesus, tudo que eu sabia fazer, eu fiz. O que eu faço agora? Eu não tenho mais repertório para poder tratar com aquilo. Ele falou, você não tem mais, eu vou lhe dar. Faça assim e assim. Eu saí caminhando, quando eu dei 3 passos, o demônio olhou para mim e falou, não, isso aí não. Eu falei, é isso sim. Ele entrou num desespero, e ele disse assim, foi assim que há 20 anos atrás o bispo da Universal expulsou eu da vida dela. Eu falei, pois então agora também se achou outro para poder lhe expulsar aqui. Fui lá, coloquei as minhas mãos, expulsei, o demônio saiu e a mulher nunca mais se manifestou. Por quê? Porque é ele que tem que ficar apavorado, irmão. Você tem que ficar na fé, você tem que resistir, você tem que colocar os seus pés, e os seus pés é daqui para frente. Olha, crente não é caranguejo para andar para trás, não, filho. Crente, quando Israel estava diante do Mar Vermelho, e o faraó estava atrás, e Israel achando que tinha que ter sepultura para poder ser enterrado, o que Deus falou com Moisés? Diga ao povo que avante, para frente, para frente. Fala para o seu vizinho, sua vida é para frente. Fala para o seu vizinho, sua vida é para frente. Sua vida é para frente. Nunca recue. Quem tem que recuar é o inimigo. Você tem que ir para cima dele. Não seja frouxo, irmão. É a Bíblia que diz. Não vai falar. Por quê? Porque em Provérbios 24, se no dia da sua angústia te mostrares frouxo, é porque a tua força é pequena. Provérbios 24, 10 te diz isso aí. Ele pode pôr na tela para você ver o versículo aí, que não sou eu que estou te chamando de frouxo, não. Está aí, ó. Se te mostrares frouxo no dia da angústia. O que é que causa angústia em nós, irmãos? Problemas. Os problemas é que causam angústia. Por exemplo, dívidas. O sujeito sai, graças a Deus eu estou devendo, não consigo pagar. A Celpa vem cortar a minha luz. Oh, glória, aleluia. Oh, graças a Deus. É assim que fica? Ai, meu Deus, eu vou ficar sem luz. E se fosse que nem eu, e esse calor, jeito amarrado. Eu não vou dormir, não vai ter nenhum ventilador. Dá uma agonia no cara, né?
Né, irmão? Aí o cara fica você está com hérnia de disco, bico papagaio, você está com não sei o quê, você tem isso, você tem aquilo. Aí o camarada sai, Jesus do céu, meu Deus, tem misericórdia, está amarrado, liga para o pastor, eu quero falar com ele. Né? Não, o cara não sai de lá assim, graças a Deus eu tenho bico papagaio, eu tenho hérnia de disco, graças a Deus eu tenho reumatismo, artrose, artrite, bursite, graças a Deus meu estômago não funciona, meu fígado, meu rim está arrebentado, glória a Deus. Deveria ser assim, porque o diabo, irmão, ele fica apavorado quando ele vê um crente sendo atacado e o crente não perde a sua motivação. O diabo olha e diz assim, mas que de miserável, era para ele estar chorando, é para ele estar aí gemendo, é para ele estar aí amaldiçoando tudo e todos. E ele está aí nessa calma, nessa paciência. Ele não está nem aí para a situação, pois é ele que tem que ficar apavorado, irmão. O pavor é para o diabo e não para nós. Para nós é a fé. Para nós é a certeza da vitória, de que se você enfrentar, você irá prevalecer. O que Deus estava mostrando para Israel, eles são maiores? Sim, sem dúvida. Eles são mais fortes? Sim, sem dúvida. Mas eles não contam com uma coisa. Qual? Eles acham que vocês são só Israel. Eles pensam que é só de um para um, é um contra um. Você é grande, você pode ser grande, mas não é dois. Eu me lembro que meu irmão falava isso. Então você olha para o problema, você é grande, ele diz, sou grande, mas não é dois. Você olha para o problema te diz, olha, ele é forte, você é forte? Sou forte, mas tamanho de boi não significa gordura. Por quê? Porque o maior, ele não está vindo contra você. O maior está do teu lado para ir contra aquilo que vem contra ti. Só para a gente terminar, Deuteronômio 20. Quando saíres a peleja é batalha, luta, guerra, contra os teus inimigos, e vires cavalos, e carros, e povo, maior em número do que tu, deles não terás temor. Não fique com medo. Você, às vezes, o diabo faz você se sentir pequeno, fraco. Não fica com medo, não. Pastor, a gente fica... Aqui vocês não falam assim. Aqui o pessoal diz assim, a gente fica sem chão, pastor. Não, o chão está aqui, irmão. O chão... Pisa aí, pisa aí. Esse é o meu chão. Pronto, não passa daí. O chão está aí debaixo do seu pé. Aqui as pessoas dizem, eu fiquei sem chão, pastor, porque eu recebi a notícia assim, tal. Não tenha medo, não. Recebeu a notícia? Viu a situação? Vi. Estou ferrado. Ferrado está o diabo, irmão. Por quê? Porque ele já foi julgado e condenado. Nós não. Nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos a nação escolhida, o sacerdócio real, o povo adquirido para anunciar as grandezas do Senhor, as suas maravilhas, o seu poder. Nós somos este povo. E ele diz, deles não terás temor. Por quê? Pois o Senhor teu Deus, que te tirou do pecado, porque o Egito aqui é o pecado que escraviza. Aqui Deus está falando para Israel, nós podemos passar para os dias de hoje, porque a escravidão hoje, ela é do pecado. Deus que te tirou da escravidão do pecado, está contigo, e será que, quando vos achegardes a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á, ouve, ó Belém do Pará, diga graças a Deus. Escuta, ó povo de Deus, escuta Israel, escuta a igreja do Senhor Jesus. Hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração. Lá em Minas tem um ditado que diz assim, eu pago um boi para não começar a briga, mas eu dou uma boiada para não sair dela.
Então, em outras palavras, a confusão veio? Veio. O problema chegou até a sua vida? Chegou. Não sei por que Deus deixou. Não, fica quieto. Sabe para que Deus deixou? Para provar para você e para os seus inimigos que Ele está do seu lado. Lembra quando Jesus falou de Lázaro? Isso é para Deus ser glorificado. E quando Jesus chegou lá, como é que estava Lázaro? Lázaro tinha glorificado a Deus? Não, até quando Jesus chegou lá, quem estava glorificado era o diabo, porque estava todo mundo chorando e dizendo, ele morreu, ele era tão amigo dele, por que ele não fez nada? Pois é. Agora, quando Jesus chegou lá, disse assim, onde o puseste? Ele está aqui. Tudo bem, tira essa pedra aí. Mas já está fedendo. Eu estou mandando tirar a pedra. Tire a sua dúvida, o seu medo, irmão, da sua frente. Faça o que Deus falou. O restante é com Ele, não é contigo. Por isso que o sacerdote diz, não amoleça não, não se entregue não, filho. Não recua não. Tem gente que às vezes está tão animado, e aí quando ele sai daqui da igreja, ele chega em casa e o diabo apronta de novo o negócio e diz, poxa vida, eu achei que Deus tivesse me ouvido, eu pedi tanto para Deus, pastor, Deus ouviu, irmão. Não retroceda. Os nossos avós, lá em Minas Gerais, quando você pega, aqui vocês falam macaxeira, lá em Minas a gente fala mandioca, você faz farinha, tem uma parte dela que a gente não utiliza, a gente dá para os porcos. É aquela parte grossa, né, que quando você serra as raízes, saem uns pedaços grandes. E aqueles pedaços ali, por eles não passarem na peneira, a gente chama aquilo de crueira. Não serve para laminas, não serve para nada, a não ser para porco. Então o pessoal tinha um ditado que eles diziam assim, eu não vendo a crueira por menos. Quer dizer, ninguém vende aquilo, irmão. Isso é uma forma de dizer, eu não vou fazer menos do que isso. Então, a senhora e o senhor, não venda a crueira por menos. Você deu valor a ela, acabou. Não volte a... Não, mas é o seguinte, que eu queria, né, que você é uma pessoa assim tão legal, né, eu queria saber se você... Não. O valor é esse, o preço é esse e acabou. É o que Moisés está aqui dizendo. Ó. Não faça menos. Não diminua. Não deixe o inimigo tomar posse do que é seu. Por quê? Porque ele diz, não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles. Por que não é para mim amolecer? Porque ele diz, versículo 4, pois o Senhor, o vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Quando você enfrenta o mal, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor Jesus vai à sua frente. Ele passa à sua frente. E ele entra na batalha contigo. Irmão, por favor, não coloque Jesus na batalha e volte correndo e saia. Não retroceda. Ele está com você na batalha. Deus não vai entrar numa batalha só para poder fazer uma batalha e depois debandar. Não. Todas as vezes que Deus enfrenta uma batalha, é para prevalecer nela. Ninguém nunca o derrotou, ninguém nunca o venceu. Você também não será vencido se você estiver confiante no Senhor, lutando contra os seus inimigos. Não deixe o medo tomar conta da sua vida. Se o medo está tomando conta da sua vida, é porque a sua fé está fraca. Alimente a sua fé e o seu medo desaparece. Se o terror está dentro do seu coração, creia nas promessas de Deus. Todas as vezes que você enfrentar o mal, Deus irá à sua frente. Eu me lembro, por exemplo, que um dia foi aqui mesmo nessa igreja.
Eu fiz uma oração, manifestou um demônio numa mulher. E esse demônio disse, eu estou colocando ela louca, não sei o quê, parará, papapá. Aí eu falei, pessoal, olha para vocês verem o que o demônio faz na vida da pessoa. E o pastor estava aqui no chão, aqui com o demônio aqui. Ele virou e disse assim, e você só está falando muito que você está em cima, desce aqui. Falei, como é que é? Você só fala muito que você está em cima. Desce aqui. E tudo bem? Coloquei o microfone naquele tempo, a gente não tinha nem microfone aqui sem fio. Coloquei o microfone aqui e pulei. Quando eu pulei, ele virou as costas. Eu falei, não. Agora você vai olhar para mim. Ele falou, eu não posso olhar, não. Por que você não pode olhar? Porque o homem está aí junto contigo. Quando eu estava aqui em cima, ele não viu nada. Quando eu fui para cima dele, ele viu. O homem estava junto comigo. Nem eu imaginei que fosse assim. Mas eu fui. E quando eu fui, o Senhor falou, eita, camarada arretado. Estou com esse cara e não abro. Tem que ser assim. Caba macho, sim senhor. Vamos embora. Na hora que eu pulo, aqui em cima ele está vendo só eu e está me chamando para briga. Na hora que eu vou para cima, ele não vê eu. Ele vê quem? Ele vê o homem que vai na minha frente. Agora é o homem que incomoda ele, não sou mais eu. É da mesma forma, quando você enfrenta o diabo, ele não vê mais você, ele vê o homem na sua frente. E do homem ele teme, do homem ele treme, de nós ele ameaça, a nós ele faz a gente ficar triste, deprimido, a nós ele coloca o pavor, o medo, mas do homem ele treme nas bases. Diante do homem ele tem que virar o rosto, ele não pode nem olhar. E o homem disse, eu serei contigo, se você for lá, eu vou com você, meu filho. Vamos entrar nessa bagaça e virar esse jogo? Vamos mudar essa coisa? Vamos enfrentar isso? Vamos. Mas é grande, pastor. Olha, não olha o tamanho do problema. Olha o tamanho do milagre que tu vai contar. Imagine, gente, quando eu contar essa bênção, tem gente que não vai acreditar nisso. Mas não importa se as pessoas acreditaram ou não acreditaram, o importante é que a bênção venha para a sua vida. Importa é que você vença. Importa é que você saia do outro lado. Importa é que você tenha a vitória. E Deus prometeu que seria conosco. Amém? Diga graças a Deus.